senhor nobre. Ô, meu ancião. Rapaz, olha, eu vou te falar um negócio, cara. Que chuva hoje, hein? Olha, amigo, Rapaz. se alguém deixou a torneira aberta, esqueceram. E a roupa no varal? Se alguém esqueceu a roupa no varal, esquece. Molhou, porque realmente hoje a chuva foi chuva O dia mesmo, inteiro, chuva mesmo. Mas aí. é isso aí, meu amigo. Estamos aqui, Mais um? Pode Bairro. Bairro. Isso aí. Exatamente. Sua presença aqui Exatamente. conosco é um privilégio, né? Exatamente. Estarmos E a juntos. gente, vocês assistiram semana passada o primeiro, né? E tá no ar, vai estar sempre nas redes sociais da igreja. Exatamente. E hoje nós vamos conversar. Com quem que nós vamos conversar hoje? Hoje nós temos uma presença especial, uma amiga de Conte. muitos anos, anciã dessa igreja. Anciã da igreja, opa. Rapaz, alguém sabe quem que é aí? Quem? Alguém tem Fala chute? comigo? Fala comigo? Ela. Fala comigo? Tatiane Rodrigues. Vem pra cá. Seja bem-vinda. E aí? Olá, tudo bem? Vamos lá? Vamos sentar? lá? Vamos lá. Vamos sentar aqui, a gente vai se acomodar aqui. Muito bem. É isso aí. Estamos aqui felizes, mais um Pode Pode Bairro, Bairro. né? Mais um Pode Bairro. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda à nossa mesa aqui, nossa mesa do Pode Bairro. E exatamente assim, fique livre, é uma conversa. Isso aqui é só um papo de amigos para todo mundo poder conhecer a anciã Tati. Vamos lá, né? Vou buscar conhecer um pouquinho de quem sou eu. Conte-nos, quem essa é Tati? corumbaense. Conte-nos, quem é Tati? Quem é Tatiane Rodrigues? Quem é a Tatiane Rodrigues, que chegou no bairro Mambaia mais ou menos, vai fazer 2 anos. Oh. Eu cheguei basicamente numa Semana Santa aqui nessa igreja, e nós estamos finalizando uma Semana Santa. Exato. Então vai fazer 2 anos que estou frequentando a igreja do bairro Mambaí. Amém. E eu sou natural de Corumbá. Tenho 32 anos. Sou casada com André Honorato Rodrigues. Nosso amigo. Não, que- é o amor da minha vida. André, um abração, hein? Um abração, André. E ele é goiano. E Gosta do piqui? então, uma vantagem de ser casado com um goiano. Quando eu imaginei pedir para Deus um companheiro, não imaginava que ele ia pensar nos detalhes. Aham. Como uma boa apreciadora da culinária de Goiás, pequi, milho, pamonha, veio o combo completo, adventista e goiano. Isso sim é oração Essa foi atendida. poderosa, hein? Oração muito Isso bem sim atendida. é oração atendida. Pois continue. Nós nos casamos há mais ou menos 2 anos, né? Que eu acho que quando a gente fala hoje, quem é a Tatiane e a sua família? E hoje eu tenho meu núcleo familiar, que sou eu e o meu marido atualmente. E nos conhecemos como que uma corumbaense foi se encontrar com um goiano, né? Sim. Boa. Nós nos conhecemos na Pérola do Pantanal, a princesinha do Pantanal, que não é Corumbá, é Aquidauana. Vocês sabiam? E lá em Quem Aquidauana- chutou Corumbá Quem errou. chutou Corumbá errou. Quem chutou a Cidade Morena Ladário também não. errou. E Ladário também não. A princesinha do Pantanal, que é a Aquidauana. E lá nós nos conhecemos, porque ele foi para estudar agronomia. E eu cheguei uma semana depois para fazer um mestrado. Certo. E aí nós nos conhecemos na igreja, na faculdade. Mestrado em? Zootecnia e produção animal. Eu toda a vida achei que era professora. Eu pensei que é Toda vida. bióloga. Olhei 2 anos convivendo com ela, toda a vida achando que era uma professora. Exatamente. Olha, a minha formação era muito abrangente, né? E isso permitiu que eu atuasse em algumas áreas, até chegar à docência. Eu sou bióloga, por formação acima de tudo. A minha linha de pesquisa inicialmente era em ambientes aquáticos, e o Paraguai, por muito tempo, foi minha linha de pesquisa. Seu laboratório. Meu laboratório maravilhoso. Terreno de casa. No terreno de casa. Riquíssimo, pertinho de casa. Depois eu fui para o mestrado em zootecnia e produção animal para trabalhar com peixes, né? Que não mudou muito o ambiente aquático. E ali, depois, eu comecei a entrar no mercado de trabalho, tanto como consultoria de ambientes aquáticos e também na área de educação. E aí, o meu percorrer da caminhada é mais na área de educação, mas eu fiz algumas consultorias, né, para ambientes aquáticos, alguma consultoria relacionada a pisciculturas, que é a minha formação. Tenho 3 artigos publicados, que são as meninas dos meus olhos, né? Todo pesquisador que faz o seu Com trabalho quer certeza. publicar os seus dados, Com né? certeza. Graças a Deus permitiu fazer boas publicações nessa caminhada. E não só
atuar na educação básica, desde criança, adolescente, mas também no ensino superior. Legal. Então, se a gente for falar da profissional, é tudo isso um pouquinho. Eu não conhecia essa profissional aqui. Tem muita coisa. 2 anos aqui com ela. 2 anos. Não conhecia essa profissional. Ainda continuamos achando que era professora. Não deixa de ser professora, Não sou mas uma não boa era, professora. não era tudo isso. Puxa vida, que alegria. Eu fiquei feliz de escutar tudo isso. Então, gente, se alguém quer fazer uma análise de água, trabalhar com os peixinhos, chame a Chame Tati. Chame Tati. Chame- Temos um contato forte aqui, ó. então, Chame Tati. exatamente. Cara, que legal, velho. E a vida profissional? Hoje você trabalha? O que você costuma fazer? Olha, atualmente eu sou concursada, né? Certo. Isso foi um dos motivos que nós escolhemos residir em Campo Grande, porque eu fui chamada no último concurso do Estado, e eu trabalho na área da educação atualmente. Legal. Mas eu estou com a minha empresa aberta também de empreendedora para fazer consultorias, tá? Junto com o meu Ótimo. marido. Então, quando Ótimo. aparece alguma coisa de consultoria, esses freelancers da vida, que der uma rendinha a mais, eu também faço. Seu esposo é Engenheiro agrônomo. engenheiro agrônomo. O André trabalha no Mato Grosso, né? Isso, aí o Ele André... está trabalhando agora Ele lá, está né? trabalhando, ele Isso. passa É um período lá, de né? 15 dias a 12 dias atendendo 28 propriedades. Legal. E ele trabalha com agricultura Uau. familiar, esses alimentos que chegam geralmente em nossa mesa, fazendo as orientações. E aí nós, como temos uma área que se casa também, profissional, e a gente faz essa parceria também profissional. Então, sempre um está ajudando o outro. Por isso que eu falo que Deus me abençoou muito no meu parceiro. Amém. Realmente oração atendida. Esse esposo é realmente oração atendida. Rapaz, e pensa num cara gente boa. Não, isso é verdade. Tranquilo. Tranquilo, mas ao mesmo tempo firme. Então, é o equilíbrio perfeito. Exato. Muito bem. É, Fala pra nós. Anciã do bairro Amambaí. Ancionato, né? O ancionato ele veio como um desafio, né? Quando eu me batizei com 11 anos, e aí já contando um pouquinho também da minha história, eu me batizei em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. uhum. Então, eu vivi dos 3 anos até os 15 anos no interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu. Fui batizada pelo pastor Sérgio Santelli. E quando eu me batizei, eu sempre coloquei no meu coração que tudo que Jesus me propusesse a fazer, me desafiasse, eu nunca dizeria não. Sempre dizeria, eis-me aqui, Senhor. E quando se apresentou o desafio do ancianato, mesmo com as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, eu sabia que o poder de Deus poderia me aperfeiçoar e fazer a obra. Sim. Então, é desafiador, mas quando se apresentou diante de mim, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Porque lá Amém. no passado, com 11 anos, eu havia feito essa oração para ele quando eu me batizei. Que tudo que ele se apresentasse diante de mim, eu iria dizer sim, Sim. a ele e aos desafios que ele me chamasse. Amém. E nesse ponto, né, eu lembro dessa menina que cresceu na igreja e eu sempre gostei de vivenciar as fases da igreja. Então, sempre almejava vivenciar o momento da adolescência, os acampamentos. Sempre almejei um dia ser do Ministério Jovem, liderar a juventude. Depois que casasse, passar para a classe dos adultos. Então, eu visualizava isso na igreja com 11 anos e eu queria vivenciar cada fase da igreja. Legal. Não esperava, talvez, um ancianato por agora. Talvez imaginasse daqui com 40 anos, por aí. Por que tanto tempo? Então, porque assim, eu imaginava assim um pouquinho mais para frente. Mas quando se apresentou, eu entendi que o tempo de Deus é diferente do meu Exato. tempo. E eu, como tinha feito essa oração, aprendi a não dizer não aos desafios que se lançam diante de mim. Então, nesse compromisso, eu lembrei lá atrás, o compromisso que eu havia feito com Jesus. E isso fez eu responder sim a esse chamado. E eu acredito muito que o ancionato ele é muito bem descrito no manual do ancionato. Quais são os nossos deveres, quais são as nossas funções dentro do corpo da igreja. Uhum. E, acima de tudo, eu vejo que nós estamos aqui para realmente pastorear as pessoas, cuidar dos anseios, necessidades, dos grupos de pessoas que nós estamos pastoreando. E, principalmente, motivá-las, incentivá-las, incendiá-las para que elas continuem fazendo a missão. Esse é o nosso papel. Sim. Estar ao lado, amparando, incentivando e dizendo, estamos aqui com vocês. Sim. A Tati, quando eu conheci a Tati era envolvidaça com o Ministério Jovem.
É ou não é? Exatamente. Então dá pra falar mesmo que as fases foram Eu vivi bem cada vividas, fase né? bem vivida da O igreja. Ministério Jovem lá em Corumbá era... Eu também posso dizer que eu vivi cada fase bem vivida, principalmente aqui no bairro Rombaí. Muito bem vivida, realmente. E é delicioso, né? Assim, eu desafio quem está assistindo a não colocar limite às fases que Deus quer se apresentar diante da sua Exatamente. vida. É maravilhoso você vivenciar o momento da sua juventude na comunidade de jovens. Se você é jovem, aproveite ao máximo. É maravilhoso você vivenciar as benesses do casamento, quando você casa e você tem o Exatamente. companheiro dentro da igreja, esses ministérios. Exatamente. É maravilhoso você vivenciar agora, porque no passado alguns líderes me influenciaram. Sim. Alguns líderes eu ia ao encontro deles para pedir conselho. E hoje é interessante a gente vivenciar que agora nós seremos a referência para alguém. Exatamente. E é interessante a gente viver essa transformação da igreja. Então a gente tem que primeiro permitir viver as fases da igreja. Paulo nos orienta, né? A gente sair do leite e comer o alimento mais sólido, que essa é a caminhada nossa em crescimento Exato. com Jesus. Ouvindo você falar aqui, exatamente essa é a parte importante do nacionato. Cuidar de pessoas. Que é isso que a gente está aqui. E quando você falou, eis-me aqui, é a missão de todo cristão. É a missão de todo cristão. Está sempre pronto, não corre de missão. Sim. Missão é missão. dada. Missão cumprida, Missão exatamente. cumprida. Missão é missão. O ID é o chamado universal para todo cristão, né? Exato. Exatamente. Exato. Então, assim, é muito legal ouvir isso de você, porque você falando, eu também tenho um pouquinho mais de quilômetros que você, mas vim vivenciando também todas as minhas fases ali, que eu passei aqui no bairro e dessa história toda do bairro Rombaí, e fiquei muito feliz de ver isso, que realmente são as fases. E foi chaves virando na minha cabeça também, que eu fui saindo. Saí daqui, aí para os jovens, dos jovens aí, vem para os adultos, e agora junto no ancianato. Aqui é um time, um trio de anciões aqui. Privilégio na mesa, aí, né, exatamente. E a gente está dividindo essa mesa aqui. O Edinho, é interessante também porque a Tati tem vários talentos. Você que está assistindo e pode, às vezes não teve a oportunidade de conhecer a Tatiane, não conversou com ela, né? A Tatiane, aqui na nossa igreja, além de ser anciã, ela também é professora da Escola Sabatina, também está aí ajudando no Que Ministério da Criança, professora. o Ministério dos Aventureiros aí ajudando as diretorias, né? E o que mais? Tem mais coisa? Eu estou esquecendo aqui alguma coisa. Eu acho que o único lugar que ainda não passei a atenção, Elaine, é o hall do berço. Vai chegar. Mas vou chegar lá. Vai chegar lá no hall. Vou chegar no hall. A Tati é assim, ó. Corre que eu vou lançar a bola. A hora que você lançar a bola, a Tati já tá lá. A Tati já tá lá. Então, por essa questão de querer vivenciar as fases da igreja, eu acho que eu passei por todos os ministérios da igreja, quase todos. Sim. Falando na questão do hall do berço, falta só o hall do berço, que já estamos providenciando isso também. Opa! E é interessante, né? Porque já fui dos aventureiros também, lá em Corumbá. Inclusive, na nossa igreja, na época, não tinha um clube de aventureiros. Sim. Aí, junto com a direção, a gente criou um clube de aventureiros ali para a igreja. Participei muito tempo do Ministério Jovem. E aí, fui investida em líder jovem. Então, você que é jovem e está me ouvindo, faça seu cartão. Você não sabe o crescimento espiritual que isso traz para sua vida. Inclusive, tem um detalhe sobre a investidura do Ministério Jovem. Conte-nos. Conte-nos. O uniforme de jovens me ajudou a ser pedido em namoro. Ó, Sabiam dessa? Olha aí. abriu portas. Abriu portas, porque o André, nós éramos amigos, né? Sim. Frequentávamos a mesma faculdade, a mesma igreja. Só que no dia que ele me viu pregando com o uniforme de jovens, ele falou, eu vou pedir essa menininha em namoro. Então, atenção jovem, você que é solteiro. Se você quer conquistar alguém Pronto. da igreja, faz o seu cartão. Tem a fórmula e mágica. comece a pregar com o uniforme de jovens. Hashtag segue a dica. Segue a dica. Olha a alegria dessa jovem Não, viu? numa oração atendida. E aí, Irmão. Segue a dica. eu acho interessante, né? Que quando ele me pediu em namoro, ele falou assim, eu tive certeza que eu queria pedir você em namoro quando eu vi você pregando com o uniforme de jovens. Porque o dia eu tinha orado para Deus, falando assim, nossa, eu queria namorar uma menina que fosse vestida em líder jovem. Ó. É bem Então específico, temos né? uma oração atendida de um lado e uma oração atendida do outro. É o casal perfeito. É um Exatamente. casal abençoado. E ali foi, quando ele me viu pregando com o uniforme, né, da investidura, aí ele falou assim, não, vou pedir essa menina em namoro. E já era amigo há algum tempo, né? Tava aquela conversa, aquela oração, né? E aí veio o pedido de namoro. Que legal. Que- Tudo isso lá em Aquidauana. que legal. Lá em Aquidauana, acima de Ué. tudo.
2 anos convivendo com ela aqui e eu não sabia dessas histórias. Tô precisando sentar numa mesa para conversar mais com essa moça aqui. Exatamente. Mas essa é a intenção do podcast. Justamente. Do Pod Bairro, pra gente Exatamente. conhecer e ir conversando com as pessoas e a gente ir conhecendo. E é interessante, assim, porque às vezes vocês me veem na igreja, vocês têm uma imagem, nossa, a Tati é super séria, a Tati é tudo posturada, né? Mas, gente, eu sou uma pessoa super... eu gosto de me divertir, eu gosto de rir muito. Minha mãe, ela ri perfeito. muito. Às vezes eu faço ligações. O André também. E só que eu acho interessante, em casa eu sou a mais brincalhona, por Sim. incrível que pareça. Eu sou a mais desastrada também, que as coisas acontecem só comigo. Mais irmãos? Você da lista, você é o quê? 1, Eu 2, sou 3? a do meio de 3 irmãos. Ah, Inclusive, um deles frequenta a nossa igreja, que é o Alan Bruno. O Alan Bruno. Exatamente. Mais conhecido como o Moreno da Madu. Cheio de talentos também. Uma pessoa. O menino é prendado também. E ele é meu irmão, ele acompanha, ele vem aqui na igreja também, frequenta. O meu outro irmão frequenta uma outra igreja de outro bairro, que agora eu não vou me recordar o nome, aqui também é adventista, né? Estamos tentando trazer também, mas vamos ver. Eu sou a segunda de 3 irmãos, Legal. né? Ok. E os meus pais também são líderes da igreja desde sempre. E acho que isso que motivou a gente sempre estar na igreja, né? Eu acho que falar é importante, mas o exemplo arrasta. Sim. E a questão do exemplo dos meus pais na igreja, atuando, e o compromisso que eles tinham com Deus, nos fizeram entender como é importante ter um compromisso com Deus. Que existem coisas que são necessárias, que são importantes, são motivos legítimos. Mas muitas vezes os motivos legítimos da nossa agenda, a gente coloca em prioridade acima de Deus. Sim. E eu vi no exemplo da vida dos meus pais, que todos os motivos legítimos, eles colocavam em segundo plano. Em primeiro, Deus. E eu acho isso impactou muito a minha vida, dos meus irmãos, nessa questão de priorizar e ter comprometimento pelo exemplo deles, acima de tudo. Legal. Baita história, hein? Tô gostando muito É. de conhecer essa anciã que Não, conhecia só a anciã de igreja aqui, pra lá, pra cá. Estamos precisando sentar pra comer e conversar. Não, e pode me chamar, eu gosto muito de boa comida. E detalhe, né, que aí as pessoas, eu falo hoje pro meu marido, pros meus irmãos, meus tios, meus primos, que eles têm a minha melhor versão. E realmente, eles têm a minha melhor versão. Porque lá eu sou desinibida, eu não tenho vergonha, eu sou brincalhona. Inclusive, em algumas festas, em alguns eventos familiares, festas familiares, eles às vezes esperam a chegada, porque eu vou fazer a bagunça com os tios. E é interessante, aí fica um recado para a igreja. Às vezes a gente deixa a nossa melhor versão para fora. Exato. E a nossa melhor versão tem que ser dentro de casa. Dentro de casa. E eu falo principalmente pro meu marido, você tem a melhor versão que eu posso ter. Ninguém vai conhecer essa versão que você conhece. E aí vem um recado para você que é esposa, para você que é marido, para você que é jovem, que é filho. Fala essa olhando lá. Eu vou falar lá. A sua melhor versão primeiro tem que ser em casa. Se você é uma pessoa extrovertida, você tem que ser mais extrovertido em casa. Se você dá sorrisos para todos os lugares, o melhor e maior sorriso tem que ser dentro de casa. Então, a sua melhor versão, primeiro, é em casa, para sua família. E é uma coisa assim que o meu marido fala, né? Que, graças a Deus, a minha melhor versão é a dele, da minha família. Então, às vezes, vocês me veem um pouco mais séria aqui, mais contida, mas eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Mas, geralmente, os mais próximos, a minha família sempre vai ter a minha melhor versão. Já Edinho, estou querendo um convite para ele conhecer a versão Tati com a família. exato. E se essa versão da igreja já é boa, rapaz, já ri com essa moça, Nossa. já ri com essa mulher, você imagina essa mulher desinibida com a família. Rapaz. Infelicidade. a gente foi fazer uma visita pra ela uma vez, e aí eu, a Bianca, Conte, conte. o André, o Alan, né, a Tati, cara, comer pizza é uma mordida e uma risada. Uma mordida e outra risada. É assim, muito bom, foi muito bom. Desengavetamos um Nintendo lá, Super Nintendo. É, exatamente. Nostalgia. Colocamos ali. Só Cara, faltou dar uma sopradinha no Só. cartucho. Não teve também. Perfeito. Então realmente vocês jogaram o Super Nintendo. Voltamos Sim. anos 2000, Millennium ali. Então exatamente. vocês jogaram realmente Mas o a- Super Nintendo. A Tati deixou um super conselho aí, né, cara? Um super conselho pra você que tá assistindo. Pegou aí a visão. Acho que a melhor versão que nós temos que ter mesmo, primeiramente, é para da nossa casa. Essa é a dica fundamental e acho que é um baita conselho que a gente deve levar pra vida, né? É porque a dificuldade é que com as dificuldades que a gente tem fora de casa, a gente desconta nos de casa. Como se os de casa não tivessem culpa, e eles não têm culpa, mas a gente descarrega nos de Exato, casa. exato. Isso é muito triste que acontece, e acontece, isso é real.
entendeu? Mas fica aqui o Claro. conselho da nossa anciã, que realmente... Isso é preciso lutar realmente, sabe? Isso precisa realmente lutar contra isso. E aí, lendo essa semana, quanto mais... o texto era assim, quanto mais você falar com Deus, mais a sua conversa vai mudar com as pessoas. Exatamente. Então, se você tem mais comunhão com Deus, mais calma no coração, a hora que vier aquela palavra ríspida na boca, trava os dentes, trava a boquinha, engole aquela respiradinha boa, porque os de casa não adianta descontar lá, que não vai resolver. Não tem culpa, né? São Não tem- ajudadores, né? Exatamente. Não tem Ô, Tati, você tem sonhos? Ai, tem bastante sonho. É? Aham. Eu acho que a nossa Conta só um sonho, assim, um que você sonho. Mas, vamos assim, a curto prazo, a médio prazo. tem. É um sonho. Tô sentado aqui para te ouvir. Tô sentado aqui para te Olha, ouvir. Eu acho um sonho a médio prazo agora, o meu e do meu marido, né, Certo. compartilhado, é sermos pais. Opa, Legal. muito Esse bem. é o nosso sonho, Opa. que a gente está trabalhando em cima disso, verificando todas as coisas certinho, cuidando já do corpo, né, para tudo dar certo. Esse é um sonho a médio prazo, porque a gente gosta de criança. Nós viemos de famílias, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, meu marido tem 3. Eu ia perguntar Gosta exatamente de família. isso. A gente Eu gosta ia de exatamente família. falar isso. Gosta de família, Tem 3 né? irmãos ele. Aham. Nós somos encantados com os nossos sobrinhos, né? Uau. Tantos de Goiânia, quanto os daqui de Mato Grosso do Sul. Então a gente tem o selo de bons tios, né? Se tem uma coisa que me agrada é escutar o sobrinho falar tio. Tio, Nossa, isso massageia meu O coração. bença tio, bença Isso- tia. isso massageia meu coração. Isso é bom maravilhoso. demais. É bom mesmo. E agora eles estão aprendendo a ler e escrever, eles estão já com mania de mandar mensagem escrita. Pega o Oh. celular da mãe, do pai, tia, aqui é fulano, você tá bem? Aí a tia derrete, né? Aí o coração da tia. Então, Derrete. assim, a curto prazo, o nosso sonho agora a médio prazo e curto, é sermos pais. Legal. Assim, viver essa outra fase. Como a gente gosta de viver as Sim. fases, Exatamente. a gente quer viver. E se for a vontade de Deus, que Deus nos abençoe, então, irmãos, orem por nós, né? Nesse propósito também, seria o nosso sonho agora. Outro sonho que eu tenho, assim, e é uma coisa assim que o André compartilha comigo, às vezes eu tenho uma vontade, isso agora é um sonho missionário, Uhum. de plantar uma igreja local que não tem. Legal. É um sonho assim que eu carrego desde menina, né? De plantar uma Amém. igreja num local que não tem igreja. Amém. Então, isso é um sonho que eu tenho com Deus muito grande, que um dia, se Ele me plantar em algum lugar que tem pouca presença da mensagem adventista, da mensagem que nós pregamos, é plantar uma igreja, entendeu? E eu sei que as pequenas comunidades também fortalecem muito a nossa fé. Sim. Eu cresci em pequenas comunidades. E isso foi me desenvolvendo como líder também. Então a gente tem começando a atuar, mas a gente também tem que ter sonhos espirituais. Nas pequenas comunidades você tem que desempenhar várias funções. Mil e Então, uma utilidades. Você vai abrir o lugar, você vai mexer no som, você vai cantar, você vai orar, você vai pregar, vai fazer. Engraçado, né? E isso é bem importante porque é interessante que lá, quando nós morávamos em Corumbá e os irmãos não tinham casado ainda, morava todo mundo naquele núcleo, os meus pais, eles frequentavam uma igreja de um bairro e nós frequentávamos outra igreja. Porque eles eram líderes de uma igreja e nós ainda adolescentes e jovens, nós ficamos líderes de outra. Legal. Eu e meus 3 irmãos. Entendi. E é bem interessante que chegou um momento que a nossa pequena igreja chegou num momento assim que teve um desafio de até querer fechar. E foi naquele momento que os jovens, incluindo eu, meus irmãos e mais alguns amigos, nós assumimos, falamos, não, a igreja não vai fechar. A gente vai abrir a igreja. Amém. E ali nós começamos a ter algumas responsabilidades desde a abertura da igreja, de cuidar da liturgia. Tínhamos um ancião por trás de tudo, mas ele contava com toda a força dos jovens ali. E aí um recadinho especial para os jovens. Não pense que vocês muitas vezes serão o futuro da igreja. Na verdade, vocês são o presente da igreja. Exatamente. O presente para reavivar, o presente para abrir, o presente para se colocar de pé à disposição para fazer a diferença na igreja. E naquele momento, nós, como amigos, como irmãos também, porque era uma igreja que a faixa etária, a maioria ali já era de 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21.
A grande maioria Sim. estava na A faculdade. nata da juventude. E naquelas condições, nós assumimos as responsabilidades de abrir igreja, de fechar as liturgias, de estar ali na frente. Graças a Deus, a igreja continua ali naquele bairro, porque Deus tem um propósito muito grande para ela continua aberta. Amém. Então, é muito importante esse senso de responsabilidade e comprometimento ainda na juventude. Você não tem nada a perder. Quanto mais comprometido, mais cedo você é com Deus, você não perde, você só ganha. Exatamente. Acima de tudo. Não quer dizer que você não vai ter lutas. Lutas todos nós teremos em todas as fases da vida. Exatamente. Mas vale mais a pena lutar quando você está comprometido com Deus acima de Amém. tudo. Fica mais uma dica da nossa anciã Tati. Ande com pessoas certas, que você vai estar sempre no caminho certo. Porque até agora todas as histórias que você contou foi exemplo de pai, aprendeu com o pai. Cresceu fazendo as coisas. Andou com pessoas que ensinaram a fazer. Está até hoje aqui porque aprendeu como fazer. Então, mais uma dica de Tati. Ande com as pessoas E certas. também não tenha medo, né? Porque às vezes a gente se acha muito incapaz, né? A gente se acha muito incapaz de assumir algumas responsabilidades, alguns compromissos. Mas quando Deus chama, Ele também vem a promessa de capacitar. Então, assim, Josué, a gente vê na Bíblia que ele se sentiu inseguro. Mas vai lá, novamente a promessa. Não mandei eu ser forte, corajoso. Onde teus pés pisares, eu vou te abençoar ali. Então, às vezes, a gente deixa algumas promessas só na Bíblia. Só que essas promessas são para a vida prática nossa. Para nós. Para nós. Para nós vivermos. E vou falar uma coisa. O medo vai sempre nos acompanhar. Mas o céu é dos corajosos. Amém. Nós precisamos nos revestir mais da coragem que vem do Espírito Santo. No céu vai entrar os corajosos. O medo impede de a gente ser a mão de Deus naquele momento. O medo impede. Se a gente não vai, quem fará? Exato. E eu tenho a minha parte. Deus um dia vai me cobrar a minha parte. Não vai falar assim, ó. A parte da Tati lá, ela fez. E tu? E tu? Entendeu? Você deveria ter feito. Ah, mas Senhor... Responsabilidade individual. Exatamente. A responsabilidade individual. Mas, Tati, tu é uma pessoa de muitas histórias. Ai, tem bastante. Tu é uma pessoa de bastante histórias, Porque viu? Teve um momento da minha vida... Opa, vou deixar arrumar esse microfone. Aí, Desculpa, isso aí, gente. por favor. Não estou naturalizada. Mas vamos lá, a gente vai aprendendo, né? O que acontece? Teve um momento da minha vida que eu via os milagres acontecendo muito na vida e resposta de oração do meu pai e da minha mãe. E existia um momento na minha vida que eu queria ter essas experiências próprias com Deus. Só que quando a gente faz essa oração, com isso vem as situações para que a gente possa vivenciar. Tem um combo inteiro. Veio o combo inteiro, né? Então, às vezes, a gente quer uma fé mais vibrante, mais firme, menos vacilante. Só que com ele vem o combo inteiro para a gente ser fortalecido. E vendo as histórias e tudo que meus pais, através de resposta de oração, aconteceram na vida deles, eu queria viver isso para a minha vida também. E foi muito cedo que eu queria vivenciar experiências próprias com Deus. E tem bastante história. Porque quando você permite, Deus vai caminhar do seu lado. Sim. Amém. E Ele vai sustentar. E graças a Deus, essas histórias hoje, o passado, me faz ser mais resiliente hoje, quando as dificuldades vêm. E cada vez vem novos desafios, novas provações, mas o Deus continua o mesmo. Amém. Aquele do passado, que respondeu a oração da jovenzinha, adolescente, e aquele que responde a oração da mulher adulta agora. Fala para mim, jovem, sobre o passado. Qual o texto que move Eu seu lembrei coração? aqui agora. Toda vez que fala isso, eu lembro de você. Tem um texto Vamos lá. de Ellen White que ela fala assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Exatamente. Então, pra mim, esse Exatamente. E toda vez que falo do passado, lembro do meu amigo ancião aqui. Esse verso é isso daí mesmo. Esse é maravilhoso, esse parágrafo. Tati, nós já estamos indo para o finalzinho aqui. Tem algumas coisas para falar, mas eu quero falar assim, ó. Quer conhecer pessoalmente mais dela? Vem no Bairro Rombaí. Exatamente. Vem aqui no Bairro Rombaí. Ou, né, quem é do Bairro Rombaí e ainda não conversou com a Tati, Chama ela para almoçar, que vai ser boas risadas, com Como certeza. o meu marido goiano fala, conversa fácil. Então vamos lá. Tati, agora chegou um momento de bate-bola. Pá e pá. Um versículo favorito. Na verdade, são 2 versículos Opa, favoritos. Vamos lá. Um, que é da minha juventude, Eclesiastes 12, versículo 13. Posso abrir aqui? Pode. Porque a gente vê na Bíblia esse versículo maravilhoso. Eclesiastes 12, 13.
Isso daqui eu sempre leio no meu aniversário. Que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não sabe mesmo. A única certeza que a gente tem é da presença de Deus, do amor de Deus e as suas misericórdias que se renovam a cada dia na nossa vida. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém. Objetivo, simples. Eu sempre carreguei isso desde jovem na minha vida. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Entender o que Deus fez por mim e ser fiel a Ele em resposta ao que Ele fez. Sim. Não porque há mérito em mim alguma coisa, não. Porque tudo que precisou ser feito foi feito na cruz do Calvário. Mas em resposta a tudo que Ele me faz. Ser fiel a Ele. Amém. Muito bem. E o segundo? O segundo é Romanos 8, que eu já até compartilhei aqui na igreja algumas vezes, mas é o meu verso predileto, gente. E vocês vão ver muitas vezes eu compartilhando esse verso. Muito bem. Romanos 8, porque esse aqui é uma mensagem que é a nossa única certeza que nós temos aqui nessa terra. Romanos 8, versículo 37 ao 39, que faz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Isso aqui é o Amém. suficiente. Você entender que nada pode separar você do amor de Deus é o suficiente. Amém. Amém. Tati, um livro que você recomenda? Tem livros que impactaram muito a minha vida. Patriarcas e Profetas. Uhum. Eu sou impactadíssima por esse livro. Mensagem aos Jovens. Mudou a minha vida, Mensagem aos Jovens. Conhecer Jesus é tudo. São 3 livros, assim, que realmente estão no hall dos meus preferidos. Se você é jovem e não leu Mensagem aos Jovens, Base pare sólida. tudo. Pare Base tudo que sólida você dessa está moça aqui, fazendo viu? agora. Pare tudo que você está fazendo agora e vai ver esse livro na sua estante, vai emprestar do ancião ou vai lá na CPB pegar esse livro, porque é maravilhoso, principalmente quem está nessa fase da juventude. Mas isso mudou completamente minha vida, esse livro. Patriarcas e Profetas, porque eu sempre gostei muito dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. E você visualizar todo o desenvolvimento desses personagens, as fraquezas, as quedas, mas também como o amor de Deus e o perdão, a misericórdia transforma a vida desses hoje que são nosso exemplo, né? Que muitas vezes a gente almeja, depois de ver Jesus, sentar numa mesa com eles e ter um bate-papo, igual a gente está tendo. Patriarcas e Profetas, também maravilhoso. Conhecer Jesus é tudo. Pequenininho, O nome já fala, né? objetivo, você termina em uma semana, mas você não sai daquela semana igual como você entrou. São 3 Muito livros bem. Perfeito. que Legal. eu indico. Base sólida literária dessa moça aqui. Um hobby nas horas livres. Hobby nas horas livres, atualmente, o hobby mais atual é que eu e meu marido está gostando muito de andar de bicicleta juntos. Legal. Aí nós temos a nossa bicicletinha, Ótimo. sem aquele compromisso de ser super atleta. Não. Passear junto, pegar aqueles primeiros momentos da manhã, no final da tarde, estarmos juntos. Ótimo. Primeiro ponto. Também gosto muito também de um hobby, tomar café da manhã. Comer é bom, né? Mas o Qualquer momento, qualquer refeição é bom comer. O café da manhã é uma refeição tão especial para mim, e o André também tem essa refeição especial, que às vezes a gente vai procurando alguns lugares, a gente vai experimentando 2 ou 3 lugares por mês, de locais que tem café da manhã especial, né? E aí a gente é um hobby que a gente está adquirindo também. Tomar café da manhã em lugares especiais. Ótimo. E são... Gostei. E, na verdade, também, eu gosto também de assistir documentários e as leituras, né? Que eu já citei os livros, né? Mas assistir os documentários e as leituras. Muito bem. São hobbies que eu pratico, assim, não numa sequência, porque eu sempre tento preservar meu autocuidado também. Ter os meus momentos de reflexão, os momentos com Deus também é muito importante, são algo imprescindível. Uma vez a cada 2 ou 3 meses, eu e meu marido, nós tiramos para ir para a natureza no sábado. Legal. Muito Fazer, sabe a programação, que às vezes a gente faz uma programação para a igreja, litúrgica, a gente planeja a nossa programaçãozinha, Muito entendeu? bem. No meio da natureza. Muito bem. Vai ter as músicas que a gente vai cantar naquele dia, Muito bem. qual vai ser a mensagem, quais serão as atividades.
Então, por isso que eu falo, gente, às vezes a nossa melhor versão que a gente planeja também tem que ser para nossa família. Ótimo. Exato. Então, uma vez a cada 2 ou 3 meses, nós tiramos um sábado em meia natureza, com uma programação especial do casal. De meditação, de momento de oração. Uma vez a cada semestre juntos, a gente também faz um jejum, nós dois. Legal. Nós tiramos bem. também um momento para fazer o jejum do casal. Então, assim, principalmente agora um toque para a liderança. Que às vezes a gente está tão envolvido fazer as programações para a igreja, e isso é extremamente importante, que vocês são instrumentos de Deus na obra do Evangelho, mas a gente tem que também ter esse cuidado de planejar algo especiais, momentos especiais com a nossa família. E isso tem fortalecido muito o meu casamento, fortalecido a nossa vida, a nossa parceria, entendeu? Como casal, por esses momentos que nós passamos, não só eu e ele, mas sentindo a presença de Deus juntos. Sim. Então, Muito assim, é um outro hobby que a gente está adquirindo, Muito são bem. esses momentos que a gente Muito planeja junto com Deus também. bem. Ótimo. Legal. Ô, Tati, personagem bíblico, qual que você... 3. E vocês vão entender por que os 3. Sei lá, um personagem bíblico. Moisés, 3. José, Sansão. Moisés. Moisés, José, Sansão. Moisés, porque ele fala que ele era um homem extremamente pacífico, mas ao mesmo tempo firme. Então, eu imagine um líder com 1 milhão de pessoas ali para liderar, sendo referência, e também a intimidade que ele tinha com Deus. Foi um dos últimos a conversar com Deus face a face, né? E me impacta muito esse relacionamento de Moisés com Deus, ao ponto que ele saía do arraial, montava a sua tenda, e ali passava horas conversando com Deus, que a glória de Deus refletia no seu rosto, ele voltava cobrindo o seu rosto. Porque a glória de Deus refletia desses momentos que ele passava com Deus. Moisés. Moisés. Então, nesse sentido, assim, a vida de Moisés me impacta bastante, desse relacionamento que ele tinha com Deus. José, porque desde muito jovem, com as dificuldades, ele sempre decidiu fazer o seu melhor, não importa as circunstâncias. Exato. No simples ou no muito, o José nunca dava metade de si, ele sempre dava 100%. Se ele era o escravo, ele era o 100% escravo. Se ele era o prisioneiro, ele era o 100%. E se ele ia ficar como governador, ele seria 100%. Mas não porque ele era só dele disso. É também por causa do relacionamento dele com Deus. Ele nunca duvidou, independente da provação que ele passava, da presença de Deus com ele. Sim. Então, assim, José eu gosto muito por ser jovem. E a história dele me impactou muito quanto jovem também. Por ser jovem, ele decidiu ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. E ele era 100% em tudo. No trabalho mínimo e simples, até no trabalho de mais autoridade. E é nesses momentos que Deus vai nos preparando. Então, às vezes, a gente deixa passar algumas oportunidades simples, achando, é muito pequeno para mim. Isso não está no meu nível. Mas se você dá o seu melhor no simples, você vai conseguir ser preparado para quando Deus te colocar num lugar de notoriedade. Exato. Então, assim, isso me impacta bastante a vida de José. E Sansão, pela misericórdia de Deus. Não importa o caminho que você percorreu, o fundo do poço que você chegou. Se Deus tem um propósito para a sua vida e você está disposto a se arrepender, Deus te tira dessa lama. Então, assim, no momento que Deus olha para a terra, ele não vê ninguém disponível para levantar como líder. E ele dá a vida, faz surgir Sansão com um propósito de vida. Mas mesmo pela questão humana de fazer as escolhas próprias, os planos de Deus na vida de Sansão não foram frustrados. Se cumpriram. Se cumpriram. Isso lembra da misericórdia que Deus tem na minha vida todas as vezes que eu me desvio dos planos originais dele. Então, por isso que esse combo, eu não consigo pensar na minha vida sem esses 3 personagens. Perfeito. Entendeu? É interessante a fidelidade, mas existe um momento que a gente vai cair. Mas quando cair, saiba que nós temos um Deus disposto a nos resgatar e nos colocar de volta para aquele propósito que Ele planejou para a nossa vida. Sim. São esses 3. Palavras finais, o conselho que você deixa para o pessoal. Um conselho especial que eu deixo para nossa igreja, na igreja do bairro Mambaí, hoje, tenha comprometimento com Deus. E aí, quando eu falo de comprometimento, é a questão de a gente priorizar a Deus nas nossas escolhas. Porque, às vezes, muito fácil a gente trocar a Deus por qualquer outra atividade hoje. E a gente não tem esse compromisso diariamente com Ele. E aí, quando eu falo de compromisso com Deus, é colocar Deus na nossa agenda. Então, assim,
todo final do ano, quando eu vou organizar a minha agenda, eu tento não lotar a semana inteira com atividade só para mim. Eu deixo durante a semana um tempo vago que eu vou poder me dedicar à casa de Deus, que eu vou poder me dedicar às atividades que Ele se proporcionou para mim, que eu vou poder me dedicar com a minha família. E às vezes a gente está tão focado em realizar os nossos sonhos, que é importante, não estou falando isso, eu preciso de mais, eu preciso disso, que a gente acaba lotando nossa agenda das 7 da manhã às 8 da noite, com várias atividades. E aí acaba não sobrando tempo para Deus. Então, todo final do ano, quando eu vou organizar a minha agenda, eu deixo organizado o período do meu trabalho, porque quando estou na Terra eu preciso de recursos para sobreviver, Deus sabe disso, Ele sempre tem me abençoado, mas eu não ocupo toda a minha agenda. Eu deixo, durante a semana, os momentos de Deus também, não só do meu devocional, mas o momento que eu vou poder fazer uma visita, o momento que eu vou poder ligar para algum membro da igreja, o momento que eu vou poder desenvolver melhor qual que é a proposta do meu ministério, no qual fui designada, quais são os líderes que eu tenho que estar apoiando. Então, assim, é uma reflexão. E outra reflexão que eu faço com a nossa igreja é que a gente não pode também levar tudo para o lado pessoal. E eu tenho uma frase que uma vez eu vi e eu levo para sempre na minha vida. Nada é pessoal, é tudo pela obra. Quando a gente entende que nada é pessoal e é tudo pela obra, algumas coisas deixam de ser gigantes e ficam tão pequenininhas que a gente continua seguindo em frente. Ótimo. É aquela palavra, às vezes, que saiu torta e chegou no seu ouvido, lembra? Nada pessoal, tudo pela obra. Ótimo. É aquele irmão que te olhou torto? Nada pessoal, é tudo pela obra. E a gente prioriza as coisas de Deus e pode ter certeza que Deus está cuidando das coisas que são importantes para você. Então, essa frase ela mudou a minha chave. Porque às vezes a gente quer olhar para o lado, desanimar, olha para a cruz, olha para a obra imensa que nós temos que desempenhar. O tamanho da aí. seara, do Exatamente. campo que nós temos. A seara é grande, os ceifeiros São poucos. E aí a gente pega essa frase, nada é pessoal, tudo pela obra. E aquilo que parecia, nossa, uma ofensa, aquilo que parecia um olhar torto, se torna tão pequenininho diante da obra imensa que a gente tem que fazer do ID e olhar para a cruz de Cristo. É um conselho assim que impacta a minha vida todo o tempo e tem feito benefício para a minha vida espiritual, a minha caminhada. Amém. 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 Mas Que papo, hein? esse Que papo, hein? rendeu bastante, né? Rapaz, que papo. Realmente, como o esposo falou, que conversa fácil. Que conversa fácil. Mas é isso aí. Tati, obrigado por ter vindo aqui trazer essa alegria, sabedoria, essa vontade de viver o Cristo, essa vontade de falar de Cristo, que Deus continue sempre te usando. Essa vai ser a nossa oração. Amém. Do ancianato da igreja, Continue. minha e do Irley, para que Deus continue te usando. Amém. A gente, Não é, a gente meu pede irmão? oração Com certeza. mesmo, sabe? Porque a gente, quanto mais pessoas orando, é melhor. Quem recebe oração, é melhor ainda. E orar pelos outros também é melhor ainda. E orar pelos outros, a gente se troca as Troca orações, não é mesmo, meu irmão ancião? Rapaz, a gente ficou muito feliz aqui de tê-la conosco, de receber você aqui na nossa casa, nosso pó de bairro. Exatamente. E a oração uns pelos outros fortalece a nossa caminhada Exatamente. até a Canaã Celestial. Exatamente. Então, quando a gente vem, se compromete, tá junto, tá trabalhando, tá atuando junto, é muito importante. Mas o que dá força é as orações. Então, quando a gente ora uns pelos outros, exatamente. isso que fortalece. E é interessante, né, que dentro a gente vive três coisas importantes, né? Primeiro, o devocional pessoal, Sim, comunhão. comunhão, relacionamento. Exato. É importante a gente se relacionar. Sim, E depois missão. São três pontos Pronto. que a gente tem que Uma andar em tríade. equilíbrio, uma tríade forte. entendeu? Então, assim, para quem está nos assistindo nesse momento, e você gostou de ouvir essas histórias, essas curiosidades, lembra agora daquele seu irmão que há muito tempo você não conversa, não manda uma mensagem da igreja, que você, fulano não está vindo na igreja, manda uma mensagem para ele, pergunta como ele está, se tem alguma história nova para contar. Se vocês ficaram felizes de conhecer um pouco mais a minha história, vamos fazer uma corrente, manda uma mensagem aí para o seu amigo, para o seu irmão da igreja. Que história nova tem para contar? Faz tanto tempo que vocês não conversam. Exato. Pronto. E Relacionamento. na saideira do Pod Bairro, ainda deixou mais uma dica. Essa moça aqui não para nunca. Não, a gente tem que, Essa a gente moça não tem que para nunca. incentivar, porque isso é papel do ancianato, né? Exatamente. Nós temos que motivar a nossa igreja. Então, para isso, a gente tem que estar em comunhão, pedir o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa motivar a nossa igreja a caminhar. E Amém. a nossa igreja tem potencial
para brilhar ainda mais nesse Amém. bairro. Amém. 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 Meu irmão, vamos embora? Vamos, né? Por hoje. Por hoje vai. deu, né? Hoje Por deu. hoje deu. Por hoje Bom, só. não sei qual momento você está assistindo esse Pod Bairro, se é de cedo, à tarde ou à noite, não importa. Estamos aqui, Igreja do Bairro Mombaí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Avenida Salgado Filho, 602. Nossos cultos é sábado de manhã às 8h50, domingo, 19 horas. quarta-feira. 7h30. Exatamente. Então estamos aqui, acompanhe a gente, deixa seu like aí no nosso Pod Bairro aí, né? Não, mas peraí, vou falar igual o Whirley. É Então vai. 19h30 quarta-feira. Exatamente. O Whirley já me olhou assim, 7h30. Tudo bem, vamos lá. É 19h30, tá? 7h30 Deixa um da like noite. aí pra gente que a gente também Oi, e Edinho. compartilha. Compartilha, é interessante. Nós temos alguns bons inscritos, mas nós queremos, né, alcançar mais pessoas. Então se inscreva também se você não é inscrito do canal, aí do Adventista do Bairro, se inscreva, seja nosso seguidor, acompanhe os cultos e principalmente venha. Venha. Vem conhecer essa moça de perto, essa moça sorridente, Eu vou te muita história pra muito contar. feliz, viu? Venha com a gente. E tem história, viu, gente? Vamos É embora isso aí. então? Vambora. Pompeu? Valeu, mais uma, Obrigado. Pompeu. Tchau, tchau. Valeu, um Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Valeu.